Olá, pessoal. Bom, aula passada nós trabalhamos com a primeira lei da termodinâmica, certo? Nós definimos várias coisas, por exemplo, nós definimos a energia interna, que era a função da temperatura para sistemas fechados, única e exclusiva da temperatura para sistemas fechados em gases ideais. Nós estudamos o trabalho que tinha uma dependência com o volume em sistemas fechados em gases ideais. E estudamos o calor, que é uma parte de contabilidade. Se ele perde calor, fica negativo. Se ele ganha calor, fica positivo. Aí, entramos na primeira lei de termodinâmica. Também contabilidade. O calor vai virar a parte variação da energia interna, vai virar a parte trabalho. Professor, eu quero um exemplo sólido disso. Imagine um pipoca. Pega um milhozinho de pipoca e esquenta ele. Quando você esquenta aquele milhozinho, apesar de não ser gás ideal, ele é um sistema fechado. Então, no começo, o que vai acontecer? O vaporzinho dentro daquele milho vai receber a temperatura, vai aumentar a temperatura. Como assim, professor? Pega um milho de pipoca, põe no micro-ondas. No começo, aquele milhozinho, que tem um vaporzinho dentro dele, aquele vaporzinho, esse vaporzinho vai aumentando a temperatura. Então, o vaporzinho está variando a energia interna dele. Ele vai aumentando a temperatura até que chega um momento que esse aumento de temperatura vira trabalho. Ele expande e isso vira trabalho. Isso vira aumento de volume. E a pipoca cria aquele volume grande, baixa a densidade daquele milho bastante. Ok? Então, a pipoca estourando no começo é aumento da energia interna. Você dá calor no micro-ondas ou na panela. Dá calor no começo, ele aumenta a energia interna e depois ele vira trabalho com aumento de volume. Leite. O leite, por exemplo, a nata do leite subindo, quando o leite derrama, é trabalho. Tá, mas por que a gente está estudando isso? Para leite, para pipoca? Não. A importância disso se dá muito além disso. A importância da primeira lei de termodinâmica é muito além disso. Um caminhão, por exemplo. Um caminhão se movimenta através do quê? O motor lá diesel, ele vai lá, pressiona, daí ele explode. Quando ele explode, ele tem um aumento de volume. Essa energia é o que faz o caminhão se movimentar. Essa oscilação do pistão que veremos mais para frente com um pouco mais de profundidade. Beleza? Agora, vamos fazer uma análise aqui de sinais dessa nossa equação. Vamos montar uma tabela aqui. Olha. Então nós temos uma tabela. Porque eu quero deixar bem claro para vocês essa primeira lei da termodinâmica, né? Temos aqui uma tabela. Vamos escrever aqui, ó, calor, trabalho, variação da energia interna. Quando que ele aumenta? Quando diminui? E quando que é zero? Para você perceber... Não, vamos escrever aumenta, diminui zero dentro da tabela. Vamos colocar aqui, ó, positivo, negativo e zero. Tá. Quando o calor é positivo? É quando o sistema recebe calor. Então, o nosso sistema, S, está recebendo calor. Quando o calor é negativo? Quando o nosso sistema S cede calor, joga calor fora. Quando o calor é zero? Quando o nosso sistema não recebe nem cede, quando a transformação é adiabática. Trabalho. Quando que o trabalho é positivo? Quando o nosso sistema sofre a transformação de aumento de volume. Então, nosso sistema aumenta de volume.
Quando que o trabalho é negativo? Quando o nosso sistema sofre uma transformação em que ele diminui de volume. O volume cai. Quando que o trabalho é zero? Quando o volume nem aumenta nem diminui. Transformação isocórica ou isovolumétrica. Nesse caso, ΔV é igual a zero. ΔU. Quando que o ΔU é positivo? ΔU é função da temperatura. Então, é quando a temperatura aumenta. Quando que o ΔU é negativo? Como o ΔU é dentro do sistema, a gente nem pode desenhar o sisteminha. É quando a temperatura diminui. Quando que o ΔU é zero? Quando a transformação é isotérmica. Ou seja, ΔT é igual a zero. Então fizemos aí um resuminho da nossa querida primeira lei, para a gente poder fazer uma análise posterior disso, tá ok? Então vamos lá. Vamos ver o que aconteceu aqui nessa 12. Um gás sofre um resfriamento isovolumétrico. Podemos afirmar que o gás, letra A, recebeu calor. Letra B, expandiu. Letra C, sofreu uma variação da energia interna positiva. Letra D, cedeu calor. Ou letra E, foi comprimido. Bom, se ele sofre um resfriamento, automaticamente a temperatura cai. Isso é resfriamento. Né? Isso está lá atrás. Resfriamento, ΔU negativo. Então, se ele sofreu um resfriamento, você não pode falar que ele sofreu uma variação de energia interna positiva. Porque ele sofreu uma variação de energia interna negativa. Isovolumétrico. Isovolumétrico está aqui, ó. É um sistema em que o trabalho vale zero. Nulo. Zero. Tá, mas trabalho vale zero. Então ele não expandiu. Ele também não foi comprimido. Mas como é que eu vou saber se ele recebeu o calor ou se ele cedeu o calor? A grande sacada é jogar na primeira lei. Calor é igual a trabalho mais ΔU. Então vou jogar na primeira lei sem colocar aqui os números. Só os sinais. Calor vai ser o trabalho que é zero mais o ΔU que é menos. Mais com menos vai dar menos. Calor é igual a algum número negativo. Então o nosso calor vai ser negativo. Ora, se o nosso calor é negativo, o sistema cede calor. Então, calor negativo significa que ele cede calor. O gás que está dentro do sistema cede calor. Resposta letra D. Entenderam? Você faz análise puramente com os sinais aqui. 13. O gráfico abaixo mostra um gás que sofreu uma transformação de A para B quando cedeu 84 kcal de calor. Considere uma caloria 4,2 joules e um ATM 10 a quinta pascal. Letra A. O trabalho realizado pelo gás é positivo ou negativo? Justifique. Vamos lá. O trabalho realizado pelo gás. Se voltarmos aqui, ó, iremos ver que o trabalho é numericamente igual à área do gráfico PV. Ele vai ser positivo se for para a direita e negativo se for para a esquerda. Se a transformação for da esquerda para a direita, ou seja, para a direita, trabalho positivo. Se for da direita para a esquerda, trabalho negativo. Tá. Ele vai de A para B. Se ele vai de A para B,
Nosso trabalho é positivo. E quanto vale esse trabalho? É a área desse gráfico. Acontece que, como a pressão está em atmosferas, eu tenho que trabalhar no sistema internacional. Então, eu vou ter que multiplicar esses fatores aqui por 10 elevado à quinta. Então, você tem que lembrar que eu estou multiplicando aqui por 10 elevado à quinta. Por quê? Porque 1 ATM é 10 elevado à quinta Pascal. Se eu estou em ATM e quero transformar em Pascal, que é o sistema internacional, senão meu trabalho não estará em joules, eu tenho que multiplicar por 10 elevado à quinta. Então, eu faço assim. Eu tenho um trapézio, cujas dimensões são essa parte maior aqui vale 2,5 vezes 10 elevado à quinta. E essa parte menor, ela é 2,5 menos 0,5, que não, ela é só 0,5 vezes 10 elevado à quinta. Eu não estou trabalhando com isso aqui ainda. E essa parte aqui vale 0,3 menos 0,5, que é 0,2. Aqui 0,2. Tá. Agora vamos calcular a área disso aqui, que é numericamente igual ao trabalho. A área é numericamente igual ao trabalho. E a área disso é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Então a área vai ser base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Ou quem quiser dividir em duas partes, um triângulo e um retângulo, fique à vontade. Então tenta identificar ali, base maior, 2,5 vezes 10 elevado à quinta, base menor, 0,5 vezes 10 elevado à quinta. Então vai ficar vezes a altura, que é 0,2 sobre 2. Ó, 2,5 mais 0,5 dá 3, vezes 10 elevado à quinta. 0,2 dividido por 2 dá 0,1. Então dá 3 vezes 10 elevado à quinta vezes 0,1, que é 0,3 vezes 10 elevado à quinta. Ou seja, o trabalho é 0,3 vezes 10 elevado à quinta. Opa, o trabalho... o trabalho. Joules. Tá certo, é o trabalho que eu estou calculando, o trabalho vale isso. Agora, esse trabalho é positivo. Então não preciso nem mudar esse sinal aqui. Toma cuidado quando o trabalho for negativo, tá? Tá lá. Na letra B, ele pergunta... na letra A ele perguntou qual é o trabalho. Na letra A ele perguntou se o trabalho é positivo ou negativo. Na letra B ele perguntou quanto vale o trabalho. Eu me adiantei aqui, ó. O trabalho é positivo, aqui é a letra A. Aqui é a letra B. Na letra C, qual é a variação da energia interna? Aí você fica meio perdido na letra C porque pensa, poxa, como é que eu vou calcular a variação da energia interna? Gente, se você não tem uma fórmula direta, quer dizer que você vai usar a primeira lei. Calor é igual a trabalho mais ΔU. Tá ok? Acontece que ele recebeu 80 quilocalorias de calor. 84 quilocalorias de calor. Tá. Para passar de caloria para joule, nós podemos usar uma regrinha de 3. Ó. 1 caloria, 4,2 joules. 84 quilocalorias são 84 mil calorias, que eu vou chamar de uma certa quantidade de calor. Agora, toma cuidado, porque o gás cedeu. Olha que palavrinha, gente. Cedeu 84 quilocalorias. Se voltarmos aqui, quando o gás cede calor, ele fica negativo. O calor, então, vai ser negativo. Se cruzarmos esse com esse, vamos ver que esse calor vai ser negativo. Dessa forma, eu tenho aqui menos 84 mil. Multiplicando em x, cortando caloria com caloria, Q é igual a 84 mil vezes 4,2. Então, 84 mil vezes 4,2 vai dar 352
0,800 joules. Tá? Essa é a quantidade de calor negativa. Essa é a quantidade de calor que ele cedeu. Agora, jogando aqui na primeira lei, então, o calor, que é esse valor, menos 352.800, é igual a trabalho, que é 0,3 vezes 10 elevado à quinta mais ΔU. Ele não quer saber a variação de energia interna do gás? Então, vamos fazer assim, ó. Vamos passar isso aqui para notação científica. Vai ficar 3,52800 vezes 10 elevado à quinta. É igual a 0,3 vezes 10 elevado à quinta mais ΔU. Você não pode cortar esse 10 elevado à quinta, tá? Porque ele não está no ΔU. Então, vou passar lá o 0,3 elevado à quinta. Vai ficar menos 3,528. Vou tirar esse 0,0. Vezes 10 elevado à quinta menos 0,3 vezes 10 elevado à quinta é igual a ΔU. Então, nosso querido ΔU vai ficar igual 3,5 com 0,3 menos 3,828 vezes 10 elevado à quinta joules. Então, tá lá a nossa querida variação da energia interna em joules. Notem que a energia interna é negativa. Ele ainda podia fazer uma letra D. O sistema é resfriado ou é aquecido? Ora, se a energia interna deu negativa, ele foi resfriado, conforme consta aqui na nossa tabela. Negativa, temperatura diminui, ele foi resfriado. Ok? Então, essa tabela te ajuda de uma maneira mágica. Agora, olhe as transformações cíclicas. Então, numa transformação cíclica, a variação da energia interna do sistema é zero. Agora, por quê? Porque, na verdade, numa transformação cíclica, ele vai ficar, como a gente chama, ciclando. Numa certa frequência. Um motor de carro. Se ele começou com uma certa temperatura, ele vai ter que voltar àquela mesma temperatura. Apesar de ceder trabalho, então ele vai ter que voltar com aquela mesma temperatura. O carro está se movimentando, mas ele vai ter que voltar à temperatura inicial. Eu até te falei uma coisa bem interessante. Lembra daquilo? Que se você fosse pegando isotermas e indo cada vez para cima, teríamos temperaturas maiores? Ora, se ele sai de um ponto, esse ponto está dentro de alguma isoterma. Eu não conheço essa isoterma. Mas se ele sai de um ponto, dá uma volta e volta para esse ponto, ele volta para a mesma temperatura. E olha, a variação da energia interna é sempre alguma coisa NR ΔT. Essa alguma coisa pode ser 3 meios para gases monoatômicos, 5 meios para os diatômicos. Ok? Se ele sai do ponto A e volta para o ponto A, não tem variação de temperatura, então não tem variação da energia interna. Tá? Ele sai de um ponto e volta para o mesmo ponto, para um gás ideal não tem variação de energia interna. Então, essa informação é muito importante. Então, transformação cíclica, automaticamente ΔU vale zero. Tem que saber essa informação aqui. Vamos aos sinais. Se o ciclo for no sentido horário, o trabalho vai ser positivo. Porque o trabalho vai ser numericamente igual a essa área do ciclo, a área interna. Ok? Lembra que o trabalho é numericamente igual à área? Transformação PV, sempre PV aqui. Se o ciclo for no sentido anti-horário, não pode encostar aqui, né? Eu estou fazendo atrocidades físicas aqui. Matematicamente pode, fisicamente não. Então, se o ciclo for no sentido horário, trabalho positivo. Se ele for no sentido anti-horário, trabalho negativo. Tá? E lembra que a área do gráfico PV, a área do ciclo, vai dar o trabalho durante esse ciclo. Então, o que acontece com o carro, por exemplo, é que está lá o pistão. Sabe como funciona o pistão do carro, né? Não sei se vocês sabem, mas tem aqui um pistão.
Então, ele vai ter aqui uma biela que transmite o movimento e ele fica aqui trabalhando dentro de uma câmara ali do bloco. Aí, por exemplo, o carro, que não é motor a diesel, ele tem uma faísquinha, que quando essa faísquinha é liberada, ele explode aqui dentro. Quando explode ali dentro, esse aumento de temperatura e aumento de energia interna empurra o pistão, fazendo ele produzir trabalho. Na verdade, esse calor empurra o pistão, fazendo ele produzir trabalho. Então, ele vai ser empurrado. Quando ele é empurrado, esse movimento de para frente e para trás, ou para cima e para baixo, na verdade, vai se transformar depois em movimento, por uma peça chamada virabrequim. E esse movimento do carro a gente vai conseguir aproveitar dele. Nós se aproveitamos do movimento do carro. Então o carro... Ok? Então, nós se aproveitamos desse trabalho que é o movimento do carro. O que nós queremos é esse trabalho. Tá? E como ele forma uma transformação cíclica aqui, esse trabalho vai ser numericamente igual à área do gráfico PV. Lembra que é do gráfico PV que o trabalho é numericamente igual à área. Exercício 14 aqui da AFA. Então ele fala assim, o diagrama abaixo representa um ciclo realizado por um sistema termodinâmico constituído por N mols de um gás ideal. Então notem, tem que ter um cuidado gigantesco, porque esse volume não está em metros cúbicos, ele está em litros. Agora veja, se 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros, 1 litro vai corresponder a quanto? Um certo volume. Vamos multiplicar em x aqui, litro. Vai ser 1000V é igual a 1 metro cúbico. V é igual a 1 metro cúbico dividido por 1000. Então, eu vou ter que dividir esses amiguinhos aqui por 1000 para poder passar esse volume para metros cúbicos. Aí, eu estou no Sistema Internacional de Unidades. Tá? Ou dividir por 10 ao cubo. Dá na mesma. Então, ele quer saber a potência, o trabalho, a quantidade de calor trocada. A ideia é o seguinte. Eu vou calcular o trabalho, porque aparentemente é o que é mais fácil de ser feito aqui. Como é que calcula esse trabalho? Esse trabalho é a área. Então calcula a área primeiro, que é essa área aqui, ó, daqui até aqui. Nós temos 1 vezes 10 à quinta. E daqui até aqui. Daqui até aqui, ó. Nós temos 0,4 dividido por 1000. Que é a variação dela. Dividido por 10 ao cubo. Nessa área vai ser 1 vezes 10 à quinta dividido vezes, que é base vezes a altura. A área de um retângulo, né? A área dessa figura aqui dentro. 1 vezes 10 à quinta vezes 0,4 dividido por 10 elevado ao cubo. Então, essa área vai ser 10 à quinta dividido por 10 ao cubo. Esse 5 vai 5 menos 3. Vai ser 0,4 vezes 10 ao quadrado. Tá? 0,4 vezes 10 ao quadrado dá 40. Trabalho, então, como ele é positivo, porque ele está no sentido horário, trabalho positivo, mais 40 joules. Analisando aqui o trabalho numericamente igual à área. Ó, em cada segundo, o sistema realiza 40 ciclos. Isso significa o seguinte. Ó, em 1 segundo, ele realiza 40 ciclos. Para realizar um ciclo, ele demora um certo tempo. Cortando ciclo com ciclo, nós teremos que 40 ΔT, multiplicando em x, ó, 40 ΔT é igual a 1 segundo. ΔT é igual a 1 dividido por 40 segundos. Tá. O trabalho é menos 40 joules? Não, ele é mais 40. A quantidade de calor é nula? Não. Na verdade, quem é nulo num ciclo é o ΔU. O calor não. A temperatura do gás é menor no ponto C? Se nós analisarmos aquela brincadeira que eu falei para vocês, que a temperatura vai aumentando conforme você vai se afastando daqui, você já poderia descobrir que a temperatura não é menor no ponto C. Tá? E só sobraria, então,
a número a letra A para vocês, tá? Só sobraria a letra A para vocês. Mas, vamos calcular a potência, então. Potência é trabalho sobre tempo. O trabalho é 40 e o tempo é 1 por 40. Então, a potência vai ser, vou manter o primeiro, vou multiplicar pelo inverso de baixo. 40 vezes 40 sobre 1, que é 40 vezes 40, que é 1.600 watts. E aí chegamos na resposta correta, que é 1.600 watts, a potência desse sistema. Então, já fizemos... Ó, esse exercício aqui, provavelmente ele é muito mais pesado do que o Enem cobraria de vocês. Mas eu não posso ficar aqui também só fazendo exercício bobinho, né? Então, esse exercício aí da AFA. A AFA, numa média, assim, ela mantém exercícios no nível maior que o do Enem. Mas a gente também fez esse, vai que o Enem resolve cobrar. Como vocês têm percebido a diferença entre o Enem e, por exemplo, uma AFA da vida, uma SpaceX da vida, é que o Enem iria fazer um texto mais longo ali no começo, mas que também não é uma regra, tá? Ele geralmente faz textos mais longos ali, o Enem, o aluno para fazer a prova do Enem, ele tem que ser um aluno preparado no quesito leitura. O que eu aconselho vocês? Leiam livros, leiam reportagens, tá? Aprendam a ter esse hábito de leitura. Ah, professor, eu sou um aluno que eu não costumo ler muitos livros, tá? Eu sou mais pro lado das exatas. Não importa. O que eu tô dizendo para vocês é, não costumo ler muito livro? Começa a ter esse costume agora. Daqui até a tua prova do Enem, tenha o costume de ler livros, ok? Leia a literatura, leia literaturas específicas para o Enem, tá? Leiam bastante, porque a prova do Enem é uma prova longa. Se você não ler, você vai chegar na tua prova, vai começar a fazer aquilo, vai olhar 45 questões de uma matéria, 45 questões de uma área, né? 45 questões de outra área e vai ficar estafado durante a prova se você não tiver o hábito de leitura. Então tenha esse hábito de leitura, chegue na prova bem alimentado, durma bem antes da tua prova, porque é uma prova que realmente exige um preparo não só mental, como um preparo físico do estudante. E se você não é acostumado a ler textos longos, chegar na prova do Enem e for lá ler um texto longo, você vai encontrar um problema sério, tá ok? Então leia. Não tem como eu te dizer assim, não precisa ler, fica tranquilo, porque tem que ler para a prova do Enem. Senhores, muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado por quem curtiu a nossa aula e até a próxima aula. Tchau, tchau.